pode mais palavra. Crescendo da graça, conhecimento, glória de Deus, glória de Deus, pode mais. A paz do Senhor, meu povo, a paz do Senhor, povo de Deus. Pode mais palavra na área, pode mais palavra com mais um episódio, com mais uma entrevista, mais um convidado relevante no reino de Deus, relevante na obra do Senhor, aquele que tem feito também a diferença, tem sido instrumento da parte de Deus para abençoar vidas. Quem é que vem aí conosco hoje, Douglas? Nosso grande amigo, pastor Eliandro Cardoso. Palmas, pastor Eliandro Cardoso, palmas. Amém, meu querido? Pastor. A paz do Senhor, seja bem-vindo ao Pode Mais Palavra. Amém, eu me sinto muito feliz e honrado por estar com vocês, podendo contar um pouquinho do que Deus, do muito que Deus fez na minha vida, através do meu testemunho, através do milagre, eu sou um milagre estar aqui, então me sinto muito honrado e agradeço desde já, pelo convite. E aproveito a oportunidade, pelo convite. Não é um presente, mas é uma lembrança. Opa. Presente vem do Senhor, porque a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor é quem enriquece. Amém. E não acrescenta dores, mas é só uma lembrancinha, do trabalho que eu exerço lá na igreja. Vou falar um pouquinho, tá bom? Que vocês possam... A gente sempre fica bobo quando ganha presente, Opa, legal, que nem criança. Obrigado, pastor, Deus abençoe. Deus abençoe. Seja bem-vindo e nós ficamos honrados com a sua presença aqui. O assunto hoje é milagre, O assunto é milagre, E aí, pastor, se apresente. Quem é Eliandro Cardoso? Eliandro Cardoso, é um servo do Deus Altíssimo, chamado não segundo a vontade dos homens, mas segundo a vontade de Deus para ser pastor, de fugir, tentei evitar de todas as formas, mas é melhor obedecer do que sacrificar. Eu disse, eis-me aqui, Senhor. Sim. E tenho a cada dia procurado fazer a vontade dele, levando o evangelho das boas novas. Amém. E tenho, pela misericórdia, a graça do nosso Deus, o amor do nosso Deus, uma família linda que Deus me proporcionou, com 2 filhas. Eu costumo brincar, a cara do pai, de 2 filhas, mas não é o pai aqui, mas é a beleza que excede a beleza externa, mas a beleza interna que é o nosso Pai Celestial. Então as 2 são a cara do nosso Pai Celestial. Tem uma família estruturada. Que bom. E tenho a cada dia se colocado à disposição do nosso Deus para fazer a sua vontade. Amém? Amém. O senhor é pastor da primeira igreja do Nazareno em Nilópolis, Isso. Estou pastor, da primeira igreja do Nazareno em Nilópolis, mas sou pastor da Igreja de Cristo. O nosso pastor titular, o pastor Alessandro Alvarenga, reverendo. Um grande abraço, pastor Alessandro, carinho imenso. Alessandro Alvarenga, um abraço também, trago um abraço dele para vocês. E tenho desenvolvido lá grandes trabalhos. Deus tem me proporcionado um crescimento na graça, no conhecimento, de estar avançando na obra. O senhor foi meu coordenador, meio da minha esposa, coordenador do curso Discipulado e Vida Cristã. Isso. Durante 10 anos, eu tenho desenvolvido esse trabalho, e falar do discipulado é algo que alegra muito o meu coração. Por mais que a primeira igreja eu não more mais, em Nilópolis, onde fica a primeira igreja do Nazareno, mas sempre quando eu me dirijo à igreja do Nazareno, vou com muita alegria, muita satisfação, porque eu gosto não somente de servir ao Senhor, mas o trabalho que eu venho desenvolvendo lá no curso de discipulado e vida cristã. Os frutos são gratificantes demais. Continuo, como coordenador, pela graça. Eu sempre brinco, eu falo com as pessoas, a gente tem uma equipe grande, mando um abraço também para toda a equipe lá, de mais ou menos 77 pessoas que trabalham conosco, entre discipuladores, discipuladoras, apoio. Eu sempre brinco com as pessoas que eu falo assim,
Eu não quero estar no discipulado ano que vem para a próxima turma, mas eu quero que Deus queira que eu esteja no discipulado, porque não tem que prevalecer a minha vontade, mas a vontade dele, né, que é sempre boa, perfeita e agradável. E quando a gente está, né, seguindo a vontade dele, tudo flui, porque tudo é para a glória dele. Então, assim, eu vou com muita alegria, 11 anos já como coordenador ali, trabalhando nessa parte, e Deus tem vindo numa crescente, porque eu vejo, Jorge, Douglas, que nós precisamos a cada dia provar do extraordinário de Deus, de um Deus que se renova a cada momento, a cada instante. Então, eu sempre falo para a equipe também, para as turmas que virão, ó, essa tem que ser melhor do que a que foi ano passado. Não que ano passado seja ruim, não, é porque o nosso Deus, né, ele sempre trabalha de glória em glória, então nós precisamos provar desse renovo do Senhor. Não se acomodar, mas fazer com excelência e não se conformar com aquilo, quer dizer, buscar sempre evolução, né? Sim, porque sempre Deus tem algo a acrescentar, né? A gente serve um Deus que é infinito, né, na sua misericórdia, na sua graça, na sua palavra que se renova a todo instante. Então a gente precisa conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Então são experiências que a gente procura do nosso Deus, que vai nos trazer o quê? Um crescimento, vai edificar a nossa fé, vai nos fortalecer mais e mais com esse Deus, e nós temos provado disso, né, que esse ano começamos com 204 alunos e terminamos com 147, né, uma percazinha aí no meio do caminho. Desistência até comum, né? E Deus até permite, que é para a gente aprender a lidar com as perdas também, e trabalhar essa área. E são 6 meses ali nesse curso. Você fez o curso, sabe muito bem. Sim. São 6 meses de profundidade, né, onde proporciona os alunos, né, um relacionamento, uma intimidade com Deus através da palavra. E a gente chega no início do curso, fala assim, ó, esse curso vai ser um divisor de água nas suas vidas. E são muitos testemunhos. É marcante. Agora, a senhora que testemunhou na formatura, ela chegou de muletas, internou para fazer a cirurgia, não fez a cirurgia, fizeram os exames, não vai fazer a cirurgia agora, e ficou curada. Quando testemunhou sem muletas. Então, assim, são muitos testemunhos ali, um divisor de águas de fato na vida das pessoas. E quando a gente fala, não fala da boca para fora, mas fala através de fatos. Contra fatos não há argumento. Verdade. Mas nessa linha do milagre, né, que é o nosso tema de hoje, né? O que aconteceu, pastor? Qual é a tua história? O que aconteceu para ser um grande milagre, um grande testemunho? O que houve na sua vida aí? Aonde Deus atuou na tua história? Quando nós falamos eis-me aqui, né, eis-nos aqui, Rinene, né, para o nosso Deus, para o nosso Senhor, a gente tem que estar pronto para tudo. Sim. Para tudo. Né, e em determinados momentos Deus espera de nós operar, né, o sobrenatural. Deus espera através das nossas vidas que outras vidas sejam alcançadas e às vezes, né, em determinados momentos a gente tem que ter os olhos espirituais para determinadas coisas que acontecem em nossas vidas. E quando aconteceu, né, esse fato, né, esse milagre na minha vida, mas que, claro, antes do milagre veio, né, a dor, veio a tristeza. Quer saber tudo. Vou chegar lá, cara. Nós queremos saber tudo. Vamos saber, né, vem a dor, vem a tristeza, né, a gente precisa naquele momento ali respirar fundo e olhar para o alto, porque uma vez entregue as nossas vidas, a nossa vida nas mãos do Senhor, é onde nós precisamos confiar de fato, ter fé. E assim, há 6 anos atrás, né, eu no auge da minha carreira, né, eu sou militar da Marinha, servi durante 25 anos, hoje eu estou reformado. Então, 2019. 2019. Certo. Isso, 2019. Eu, no auge da minha carreira, praticava atividade física, fazia minhas corridas, academia, tudo. Vida normal. Vida normal, tranquilo.
né? Não sentia nada, servia no Ministério da Defesa durante 10 anos ali, já tinha feito 3 viagens no exterior, já tinha feito um curso há 2 anos, em 2014. Em 2018 eu tinha ido em Luxemburgo representar o Brasil, né, com o meu chefe na época, e no 2019 também, dessa vez sozinho. Enfim, no auge da carreira, ali já tinha feito alguns cursos internos para ser promovido, tudo tranquilo, até que, numa certa madrugada, eu acordo, né, com uma pontada, uma queimação na boca do estômago, e eu não entendi aquilo, o porquê, de madrugada, né, consegui dormir, bebi uma água, consegui dormir, mas no outro dia ficou como se fosse uma gastritezinha, aquela queimação, aquele incômodo, né? Aquele incômodo. Nunca tinha sentido? Não, nunca tinha sentido, vida tranquila, uma vida bem tranquila, como eu falei, né, levando a vida normal ali, bem, praticamente, né, alimentação boa também, de vez em quando, como todo ser humano, né, foge um pouquinho, vai comer uma gordura, uma pizza, vai comer um McDonald's, um ser humano normal. O mal necessário. De vez em quando pede. Então, assim, e aí eu achei estranho, porque aquela queimação só passava quando eu comia alguma coisa, e quando o estômago estava vazio, logo voltava a ter aquela queimação. Mas isso continuou, teve aquele dia que na madrugada se acordou, sentiu essa dor e dormiu. Aí começou depois dos outros dias, continuou? Isso, no decorrer da semana, dos outros dias, uma queimaçãozinha, né, uma queimação, até que eu fui no gastro, corri no gastro, certo. Fui no particular, fui no gastro e ele passou omeprazol, né, e falou assim, você já fez uma endoscopia alguma vez? Eu falei, não, ainda nunca fiz, né, a endoscopia. Ele falou assim, então vamos fazer uma endoscopia para ver como é que tá, o que aconteceu. E eu falei, tudo bem. E eu, até então, né, achando o quê? Deve ter sido uma gastrite, uma úlcera, a gente vai tratar. Alguma coisa que coisa comeu, pode ser legal. E aí eu tomei o omeprazol, passou. Tomei o omeprazol, passou aquela queimação, ficou normal. Só que eu já tinha pago o exame para fazer no particular também, nem recorri a Marinha, eu falei, não, vai ser mais rápido, né? Eu fiquei um pouco preocupado, mas tranquilo, confiança em Deus. E aí, no dia que eu fui fazer o exame, minha esposa falou para mim, poxa, para que você vai fazer o exame? Você já está bem? Eu falei, não, já está pago o exame, eu vou fazer. E até que eu fui na clínica, né? Fiz o exame, e quando eu saí do exame, a médica veio, né? A responsável lá, pela endoscopia, falou assim, você não sente nada, não está sentindo nada? Eu falei, não, agora não, que eu estou medicado, não estou sentindo nada. Ela falou assim, eu falei, por quê? E eu meio grogue, porque, né, a gente fica meio grogue por conta do exame todo. Aí eu falei, mas por quê? Aí ela falou assim, porque tem umas úlceras aí, profundas. Aí eu virei e falei assim, pô, mas é perigoso? Aí a primeira coisa que a gente pensa, tem risco de câncer? Ela falou assim, não dá para descartar, mas vamos esperar o resultado da biópsia. Eu pedi a biópsia urgente. E eu falei, tudo bem. Isso foi em novembro de 2019. Em novembro de 2019, antes da pandemia. Eu falei, tá bom. Isso na segunda-feira eu fiz o exame, no dia, acho que dia 9 de novembro, ali, por aí, sim. 9, 8 de novembro. Quase no meio do mês. Do início para o meio. Isso. Aí, quando chegou na sexta-feira, no dia 15 de novembro, né, que é feriado, a proclamação da República, eu saí com a esposa, com as filhas, fomos no shopping dar uma passeada, saiu o resultado da biópsia. Quando eu entrei no aplicativo, né, da clínica, estava lá o resultado. E eu muito leigo com esse negócio de doença, né? Eu lembro como se fosse hoje, eu estava na livraria Saraiva, comprando uns livros ali para minha filha e tal. E eu falei para minha esposa, moça, saiu o resultado. Não é nada não, é adenocarcinoma. Nossa. Aí ela começou a chorar. Aí eu, por que está chorando? Aí ela,
carcinoma é câncer. Aí, No meio do meus passeio. irmãos, sabe, aquele momento que tudo Chão, gira, tudo chão. roda, você fica sem chão. Sumiu o chão. Né? E ela chorando, aí minha outra mais velha também chorando. Minha outra mais velha tinha na época 10 anos. Hoje ela está com 16. Tinha 10 anos, minha pequenininha tinha 4. E aí falei, meu Deus. Aí ela chorando, vamos para casa. E a primeira coisa, eu falei, Senhor, Espírito Santo, me dá força. Assim, foi difícil. Imagina. E eu entrei no carro, fomos para casa, e eu, calma, eu passando por aquela, acalmando minha esposa, acalmando minhas filhas, né? O poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas, o Consolador, nosso verdadeiro amigo, quando está conosco. E eu, né, chegamos em casa, fomos para a sala, sentamos ali como família, eu falei, olha, papai está com uma feridinha na barriga, mas isso vai passar, porque Deus está no controle. Conversei com a minha esposa, abracei a família, oramos, entregamos ao Senhor, e aí me dirigi para o terraço. Falei, Senhor, agora sou eu o Senhor. O Senhor nunca vai ouvir dos meus lábios uma murmuração, porque 1 mês atrás eu estava glorificando o Senhor, porque eu estava indo para uma viagem no exterior, internacional, para representar o Brasil. Eu estava glorificando ao Senhor. E agora que eu estou passando por esse deserto, eu recebi esse diagnóstico, eu não vou murmurar, não vou questionar, eu tenho certeza que será para a sua glória. Esse testemunho vai ser para a sua glória. Então eu confio, eu tenho certeza que o Senhor está no controle. E eu ajoelhei e orei, né, naquele momento, uma sexta-feira, dia 15 de novembro de 2019. E assim, aí começou todo o processo, né? Começou todo o processo. Em primeiro lugar, eu confiei no Senhor e dizer uma coisa para vocês. Quando a gente tem um Deus, de fato, que é o Deus que nós servimos, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Cada detalhe. E quando Ele disse que nós não estaríamos só, mas que Ele enviaria o Consolador justamente para esses dias maus, que todos nós passamos. Verdade. O dia mau vem. Verdade. Né? Jesus Cristo falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Então assim, se Ele venceu, nós podemos vencer também, mas é ter o que? O bom ânimo. E o bom ânimo, ele vem através da palavra. Quando a gente conhece a palavra, quando a gente, né, conhece esse Deus e sabe que Ele operou no passado milagres sobrenaturais, extraordinários, e continua operando hoje. Então eu falei, Senhor, vai ser para a sua glória. Então, em primeiro momento, eu já chamei a existência, um milagre na minha vida, para a sua glória. E está sendo hoje, meus irmãos, 6 anos após, né, um câncer no estômago, que é um dos mais agressivos que tem, que mais matam, mas diante do poder do nosso Deus, ele não é nada. É um órgão muito sensível, muito importante para o corpo, no estômago. E sem dúvida alguma, e assim, eu vou chegar lá, né, mais calma, mas normalmente quando eu vou testemunhar, né, em algumas igrejas, eu falo assim, eu diante de vocês aqui, diante de vocês dois, os telespectadores, aqueles que vão nos assistir, né, eu seja um pouco diferente, porque eu não tenho estômago, né, foi feito uma cirurgia para retirada total, uma gastrectomia total do estômago, e, né, o meu intestino é ligado direto no esôfago. E aí, como é que a gente fica? Né? Que uma das maravilhas dessa vida é comer um mocotó, é comer uma feijoada, né? É comer uma pizza, e aí? Mas assim, hoje me alimento normal, eu vou chegar lá. Sim. Mas assim, né, isso sexta-feira, e automaticamente coloquei no grupo dos pastores da igreja. O pastor Alessandro me ligou. O que houve? Já fez o exame, já repetiu o exame? Calma, isso aí
Não, pastor, já saiu o laudo. Ah, não, mas vamos orar. Domingo você vem para a igreja que vamos levantar um clamor no altar. Os pastores estarão aqui, estaremos orando por você, todos juntos aqui. Eu falei, amém, eu creio, estarei aí. E aí, quando foi no dia seguinte, sábado, né, foi a primeira palavra. Né? Eu não sou de pegar a palavra e abrir, pegar e fazer como aqui. Não gosto disso, eu não acredito. Um amoletozinho, né? Não, mas nesse dia... Aquele negócio de palavra da sorte de hoje, né? Mas nesse dia, eu fiz um sábado, né? Que você já acorda. Quer dizer, o dia depois da notícia, né? Isso, da descoberta, no né? sábado seguinte, né? Aquela parecia até aquele ambiente funeral em casa, de morte. Você acorda, a esposa triste, já não conseguiu dormir a noite toda, né? A gente ali, Climão, né? aquele clima, as filhas também, mas procurei, né, trazer confiança a elas, Esperança. força, né? A força que Deus estava me dando, transmitir a elas. E tomamos café, almoçamos, e logo depois eu fui para o quarto. E aí fiz isso, né? Cheguei, aí primeira palavra que Deus me dá, está lá em Mateus 14, a partir do 22, que Jesus anda sobre o mar, uma passagem que todos nós conhecemos. E eu vendo Jesus andar, lendo Jesus, uma passagem que eu já conhecia, andando sobre o mar, né? E os discípulos naquela tempestade, assustados com a tempestade, aquela coisa toda, e quando eles se deparam com Jesus andando sobre o mar, e Pedro com aquela ousadia dele, né? Mas ao mesmo tempo inconstante, né? Sim. Né? Mas ousado, e teve experiências com Deus. Ele falou, Senhor, é um fantasma, aquela agitação toda. Senhor, aí Jesus falou, não, sou eu. Ele falou, se é o Senhor mesmo, faça que eu vá até o Senhor andando sobre as águas. Vem. E Pedro foi, mas no determinado momento ele deixou de olhar para Cristo, para Jesus, e começou a olhar para a tempestade e os ventos ali batendo, aquelas ondas altas, e começou a afundar. E aí Deus falou para mim, está pronto para viver o extraordinário, o sobrenatural? Está pronto para andar sobre as águas? Aí eu falei, aí comecei a chorar copiosamente. E o Espírito Santo ministrando, meu coração falando, Deus ali naquele quarto, era eu e ele. E ele falou, só te peço uma coisa, não olhe para as tempestades, para o vento, não olhe para o mar revolto, continue focado, olhando para mim, que você vai provar do sobrenatural. Glória a Deus. Você vai ver o sobrenatural. E essa tempestade primeiro precisa ser acalmada no seu coração, para aí sim, né, trazer, né, a cura total e completa para a sua vida. Aí, né, ali chorei copiosamente, me apeguei a essa palavra, porque é vida. Sim. Porque a palavra de Deus traz essa força para nós. Confiança, né? Essa confiança. E aí, né, isso no sábado, né, no domingo fui para a igreja, os pastores ali, né, oraram, fizeram uma corrente de oração, oraram, né, fizeram uma oração. Eu saí mais confiante ainda, com a força de Deus, sabendo que tinha pessoas orando por mim. Muito importante. E segunda-feira, aí chegamos na segunda-feira. Quer dizer, começar a semana, encarar, choque de realidade. Aí o que eu tive que fazer? Recorrer ao Marcílio Dias. Já fui para o Marcílio Dias e fui para a emergência. Quando eu chego na emergência... Você sentia dores, pastor? Não. Por enquanto, nada. Era só o diagnóstico. Tinha passado, as luzes tinham passado. Não estava medicando mais? Não tinha medicado mais, tinha passado. Parecia que eu não tinha nada. Sim. Parecia que eu não tinha absolutamente Você se alimentava normal? Normal. Comia, claro, comecei a evitar gordura, essas coisas, refrigerante. Comecei a evitar certos tipos de alimentos. Mas comendo normal, nesses dias, comendo normal. Entre sexta e segunda, alimentação normal, sem dor. Eu cheguei na emergência, né? Quando fui atendido, triagem e tal, aquela coisa, cheguei para a doutora, falei, doutora, eu
fiz os exames lá fora, no particular, fiz a endoscopia e saiu um diagnóstico, esse aqui, ó, o laudo, câncer. Aí ela, o estômago, ela ficou assim, ó, emergência, paralisada. E eu tranquilo, entre aspas, né? Sim, imagino. Humanamente falando, né, meio nervoso, mas o Espírito Santo no controle, a tempestade. Somos humanos, né? Sim. Entendeu? E aí, ela, peraí, aí foi lá, chamou a equipe médica da cirurgia, e o médico veio, me levou para uma sala, né, reservada, particular, e interessante que nessa segunda-feira, né, foi um abençoado comigo, de carro, dirigindo. Ele falou assim: pastor, Deus manda te trazer uma palavra. Aí eu falei assim: qual? Aí ele falou assim, Mateus 14, 22, Jesus andando sobre o mar. Confirmação. Aí eu de falei, Deus, né? meu Deus, não tem como duvidar. Sim. Não tem como questionar, não tem como dizer que não vai dar certo. Aquilo ali só trouxe mais força. E confiança. Eu falei assim, vamos lá. Aí eu comecei a chorar. Eu falei, é uma confirmação de Deus, que foi justamente a palavra que Deus me deu para confirmar, testificar o que Deus te deu. E tudo bem, aí chegamos, o médico me levou numa sala reservada e falou assim, a gente vai precisar fazer uns exames extras para ver o estagiamento, para ver se só atingiu o estômago ou se atingiu outros órgãos também, tá? Se só atingiu o estômago, aí ele desenhou, a gente vai precisar, com uma simplicidade danada, vai precisar fazer uma gastrectomia total. E o que é isso, doutor? Uma retirada total do estômago, mas com uma simplicidade, normalidade, pegar o intestino aqui, ligar no esôfago e tal. Falei, aí comecei a me preocupar. Não com a cirurgia. Sentiu um carro tirar fazer o uma estômago. gambiarra, né? Fazer uma gambiarra. Mas não com a cirurgia, Douglas, irmão Jorge, não com a cirurgia. Eu falei, mas como é que eu vou comer? Eu Sem gosto estômago. muito de feijoada, eu gosto uma dobradinha, né? Um arroz com feijão. Como é que eu vou comer, doutor? Aí, não, isso aí o seu organismo vai se adaptar. No início você... É como se fosse uma redução de estômago, né? Uma bariátrica que as pessoas fazem. Você vai comer de pouquinho, mas não se preocupa não. Mas assim, ele falou, mas nós precisamos te internar. Porque se marcar para você os exames, vai demorar mais. E a gente não pode demorar. Porque é um caso sério e o câncer, ele não brinca. As células, elas se multiplicam, acabam se alastrando, então não dá. A gente vai te internar hoje. Foi lá para um exame e já ficou internado. Nem imaginou que poderia ficar. Nem imaginei. Vamos te internar hoje, vamos fazer o estagiamento. Aí eu falei, tá bom. Aí internei e fez uma tomografia com contraste. Ali já no outro dia, na terça-feira, fez uma tomografia, né, os médicos excelentes ali no Marcílio Dias, né, comprometidos mesmo, né, e um caso como esse também precisa ser. É raro, né? E aí eles comprometidos e tal, internei, fiz a tomografia. Chegou na quarta-feira, me deram alta, falou, vai para casa, né, que daqui a 2 semanas, 1 semana, 2 semanas você volta, teremos o resultado, e a partir daí tratamento. Vamos começar o tratamento, vamos ver o que nós vamos fazer com você. E aí, passado 1 semana, eu fui no Marcílio Dias, meu irmão serve lá, enfermeiro, no Marcílio Dias. Falei, vê se já saiu o resultado do exame aí, que a gente, como você falou, somos seres humanos, a gente fica, por mais que a gente confie, nós somos É caras. a nossa instabilidade, Fica. humana, né? A cabeça ficou como, né? Nesse período, né? Não, fica a mil. Mas assim, uma coisa eu confesso para vocês, que, né, eu comecei a buscar em Deus mais propósitos, fazer mais propósitos com o nosso Deus, buscando o nosso Deus, esse Deus Todo-Poderoso. Então, assim, por mais que a cabeça ficasse a mil, por mais que você ficasse um pouco ansioso,
eu confesso para vocês que foi um período onde eu vivi a paz que excede todo entendimento. Eu provei dessa paz, consegui nesse pouquinho período dormir todas as noites tranquilas, e mais esse período também, irmão Douglas, Jorge, tranquilo, comendo, já não sentia mais nada, era como se eu não tivesse nada, e era aquilo que eu colocava na minha mente. Por quê? É bíblico, se você se mostrar fraco, frouxo no dia da sua angústia, A força é pequena. a sua força é pequena. Então eu falei assim, eu tenho que trabalhar aqui, no meu psicológico, Senhor. E como eu vou trabalhar no meu psicológico? Me alimentando, levando minha vida normal, né? Orando a Deus. E uma das orações que eu fazia a Deus era o seguinte: Senhor, não tenho medo de morrer. E foi onde ali eu tive a maior experiência com Deus, que eu falei assim, que até antes disso, eu tinha um certo medo da morte, um certo pavor. O desconhecido, como é que vai ser, né? Aquela coisa que a gente Mas sempre quando eu pensa. passei pelo Vale da Sombra da Morte, que eu fui consolado pelo Espírito Santo naquele momento, foi quando eu falei assim, meu Deus, né, eu tenho a força de Deus, o que está em mim é maior do que a morte. Então, assim, quando eu passei por esse vale todo, pelo Vale da Sombra da Morte, foi quando eu falei assim, não tem mais, e hoje eu falo para vocês, já não tenho medo da morte, porque a morte já foi vencida, eu já morri há muito tempo para esse mundo. Para frutificar tem que morrer, né? Tem que morrer. Eu falava isso hoje com a minha esposa. O grão de trigo precisa morrer para dar fruto. Precisa morrer. É forte. Então, assim, eu falava, mas a oração que eu falava para Deus assim, eu falava, Senhor, eu não tenho medo de morrer, mas eu só quero criar minhas filhas. O Senhor me deu uma família. Eu sempre honrei pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que se prolonguem os nossos dias sobre a terra. Eu sempre honrei. E eu falei assim, eu quero criar minhas filhas, o Senhor me deu uma família linda, né? Uma esposa maravilhosa, 2 filhas. Eu quero ver minha filha completar 15 anos, eu quero ver minha filha casar, minhas filhas. Eu quero participar do batismo da minha filha, e isso é eu e Deus ali conversando, a gente batendo um papo, né? E agora, 2 meses atrás, eu tive a oportunidade de batizar minha filha. Legal. Né? A mais velha, ali, né? A mais velha. Ainda tem mais uma ainda, tem mais uma. E eu deixo sempre elas muito à vontade, né? Nada de pressão, falei, não pode ser tomar banho ali, sim, verdade. Mas tem que ser uma transformação mesmo, uma ato morte para esse voluntário, mundo, né? tem que partir de você. Exato. E ela sentiu arder no coração, pai, eu quero me batizar. Eu falei, vamos lá. Legal. E tive a oportunidade, eu falei, Senhor, não chega não, eu quero casar minhas filhas. Claro, se Jesus não voltar antes, né? Porque as coisas estão aí, os sinais estão aí. E aí fiquei nesse período em casa, depois de uma semana eu fui para o hospital, Marcílio Dias. Falei com meu irmão lá, falei, procura o médico lá para ver se já saiu, via lá dentro no sistema. Aí ele encontrei com o médico, aí foi lá, deu uma olhada, tudo voltou, aí ele falou para mim, mesmo médico que tinha me atendido, estava te atendendo. Isso, estava me atendendo. Ele falou, encontrei com o médico, teu exame está pronto, ele vai te atender. E meus irmãos, eu lembro como se fosse hoje. Eu sentei numa cadeira aqui, meu irmão do meu lado, aí uma médica sentou na cadeira e o médico sentou numa cama, um leitozinho que tinha assim, sentou ao lado. E eles olharam para mim meio desacreditados. Ele falou, há uma suposta metástase. Aparentemente é uma metástase no fígado e outra no pulmão. Isso aí tinha se espalhado. Ela falou assim, o seu tratamento tende a ser paliativo, não tem cura. Naquele momento eu abaixei a cabeça assim. Só que naquela semana, a minha mãe, né, sou nazareno, tudo, mas a gente tem fé, tudo. Minha mãe, ela frequenta muito a igrejas também, principalmente a Universal, ela gosta muito da Universal.
E ela trouxe água da Universal para mim, aquela coisa toda. Sim. Bebe essa água. Eu falei, não, é sincretismo? É, mas é fé. Jesus Cristo, né, fez lodo ali, curou quem... Né, a água também não curou, né, de lepra, no Antigo Testamento, lá o Naamã, né, que precisou se banhar nas águas do Rio Jordão ali. E o Rio não era lá assim. Não, pô, ele falou, pô, não poderia. Tem o Guandu, né? Poxa, o Guandu. mas enfim, mas não foi a água, não foi o lodo, foi a fé, né? A gente sabe muito bem disso. Sim, claro. E minha mãe falava, repete o exame. Eu falei, mãe, já fiz 2 vezes, 2 endoscopias, 2 comprovadas. Repete o exame. E aí, por que eu estou falando isso? Porque os médicos falaram aquilo, né? Eu abaixei a cabeça, ela falou assim, mas antes de começar o tratamento, nós vamos passar um PET scan para você, para repetir o exame. E o PET scan, ele vai escolher o seu corpo todo. Ele faz um filtro ali, um escaneamento do seu corpo todo, para ver se tem, de fato, para comprovar. É um exame preciso, minucioso. E eu falei, tá bom. E aí eu fui para o carro. Quando eu cheguei no carro, baixei a cabeça, o Espírito Santo na mesma hora. Lembra da palavra? Não olha pro... Né? A tempestade, olha aí os ventos contrários. Sim. E não só isso. O Espírito Santo falou assim, sua mãe não pediu para repetir o exame? Você vai repetir o exame. E aí eu peguei o pedido, tudo, teve aprovação lá do hospital, porque eu ia fazer o exame fora, fui fazer o exame em Botafogo. Fui fazer o exame em Botafogo, numa clínica credenciada pela Marinha, para acelerar também, porque a demanda é grande dentro lá do Marcelino. Imagino. E aí fui fazer o exame, né? Eu falei, pô, é de Deus. Aí aquilo me trouxe uma calma, eu fui para casa glorificando. Olha só, depois do que a médica falou, eu fui para casa glorificando, exaltando. Eu falei, Senhor, é de Deus. Isso num intervalo muito curto, né? Muito curto. Nem um mês isso. Não, foi muito rápido. Eles trabalham rápido. E aí eu fui, né? Peguei o pedido e tal, eles deram a entrada e já me passaram, ó, vai fazer o contato com esse hospital e tal, em Botafogo, e você vai fazer o PET scan lá. E aí chamei um amigo para ir comigo, para fazer esse PET scan, o mesmo amigo de Mateus 14, 22. Sim, né? Eu falei, vamos comigo, tu tá na unção. Tu tá na tá ligado, tu tá na visão. Tu tá na visão. E fomos. Né? Uma semana depois, praticamente, fomos fazer o exame e saímos de casa com 2 horas de antecedência. Por exemplo, o exame estava marcado para 9 horas, saímos de casa às 6h30, 7 horas da manhã. E um engarrafamento naquele dia, eu falei, meu Deus, eu preciso estar lá 9 horas para fazer esse exame. Pegamos a linha vermelha e tal, e tudo engarrafado. Eu falei, opa, vou para Brasil, para tentar na Brasil. Chegamos na Brasil também, já era 8h20, 8h15, 8h20 da manhã, tudo engarrafado pra também. Chegar, que hora mesmo, Botafogo? Para chegar 9 horas. Ih, quem não é do Rio de Janeiro, né, esquece, né? Aí, quem pode estar nos assistindo escuta, não é do Rio de nosso Janeiro. Deus, esse rapaz na visão, né, um grande amigo, Sérgio Marques, ele vai assistir esse podcast, tantos outros, né? Até brinco, ele é o tesoureiro lá do discipulado, né? E eu falo para ele que é o homem da grana, né? Eu falei para ele que eu brinco com ele, falo assim, na escola você só tirava nota vermelha em matemática, mas no discipulado o saldo é só positivo, tá vendo o poder de Deus? Tá vendo o poder de Deus? E fomos lá para Botafogo. Não, aí tudo engarrafado, aí falou, varão, assim como Deus abriu o Mar Vermelho, Deus vai abrir essa Avenida Brasil. Vai abrir, tu crê? Eu falei, claro que eu creio. E aí, daqui a pouco vem não façam isso, tá? Por favor, não estou aqui, mas sim, foi naquele momento ali, é errado, tá? Não estou aqui para dizer que foi certo. Aí veio um carro da polícia civil, eu falei, meu Deus, eu preciso. Vou ser multado, não sei. Fui atrás ali, a Avenida Brasil foi aberta. Foi abrir, né? Naquele momento, né? Não façam isso, mas não é apologia a violação do trânsito. De forma alguma. Sim. Mas a gente entende. Porque antes eu tinha ligado para a clínica, ela falou, tem tolerância de 10 minutos. Eita. Aí eu tinha que, senão perderia o exame, e tinha que explicar também lá, pedir um outro exame, pagar, e um exame caro.
Não, e não só isso, né? Você estava lutando contra o tempo também, né? Você precisava de respostas rápidas para você esse conseguir. detalhe. Enfim, aí conseguimos chegar. Sei que nós chegamos 9h08, eu parei na frente da clínica, eu falei, estaciona. Os acréscimos. Pulei e entrei. E aí, documentação, tudo direitinho. Aí, entrei para uma sala para fazer o contraste. Tô lá dentro da sala e aí tô ouvindo o médico falando, poxa, esse pessoal vem para cá, esses médicos. Falam que a pessoa tem doença, chega aqui, faz o exame, não tem nada. Aí eu ouvindo, falei, Senhor, aí eu já tinha orado, né? Cheguei lá na salinha, fiz o contraste, fiquei esperando na salinha para fazer o efeito. Eu falei, orei, ajoelhei, orei ao Senhor, falei, Senhor, vai ter milagre. Aí quando o médico falou, eu falei, isso é milagre. Isso é milagre, isso que o médico não encontrou nada no exame, isso é milagre. Eu creio em milagres. Eu creio, Senhor, em milagres. Eu vou sair daqui com o meu milagre também. Aí fui lá, né, entrei como se fosse uma ressonância, né, o mesmo aparelho ali praticamente, uma ressonância, aquele tubo, e eu ali em espírito de oração. É fé, é andar sobre as águas. Eu ali, né, firme no Senhor, fiz o exame. Depois de 2 semanas, saiu o resultado. Apareceu nada. Glória a Deus. Peguei o laudo completo ali de tudo, todos os órgãos, não apareceu nada. Estômago sem anormalidade, tudo. Aí eu falei, isso é milagre, eu estou curado. E aí, nesse período, né, de mais ou menos um mês, aí, 3 semanas, um mês, eu estava sendo também atendido na Rede Dó, por um médico de indicação, Dr. Fernando Adão, excelente médico, oncologista na Rede Dó, aqui mesmo em Nova Iguaçu. E aí ele, né, eu peguei o resultado e mandei para ele. Por quê? A Marinha, a demanda é muito grande, eu não tinha o contato deles, esse médico era particular, e ele me atendia. Quando eu mandei para ele, ele olhou, ele falou, não tem nada não tem nada não, mas leva para os seus médicos na Marinha. Quando eu levei para o médico na Marinha, o interessante, olha como é que Deus faz. Em todo esse período, a autoridade lá na Marinha estava me dando assistência. E quando eu peguei o laudo, numa sexta-feira, que eu fui saiu, né, esse laudo do PET scan, na sexta-feira, não sei a data precisa, né, mas foi período ali de janeiro, por aí, um mês e pouquinho. Quando eu peguei o laudo, aí eu falei assim para Deus, poxa, Senhor, eu queria tanto chegar lá no Marcílio Dias e não precisar ficar naquela fila toda esperando, eu já queria ir direto no médico. Quando eu peguei o laudo, isso na segunda-feira, eu falei no domingo isso com Deus, quando foi na segunda-feira, eu estou no carro, indo para o Marcílio Dias, o meu chefe me liga, Cardoso, o nome de guerra lá, o almirante daqui fez contato com o almirante de lá, com o vice-diretor, quando chegar lá você vai direto pro gabinete dele, porque tem um médico te esperando para te dar um atendimento, direto, eu não ia precisar entrar em fila, nada. Eu falei, meu Deus, mais uma provisão sua, o Senhor me atendendo, porque ia acelerar tudo ali o procedimento. Sim. E aí quando eu cheguei no Marcílio Dias, com o laudo, com a pasta, imagens, né, o laudo, e aí eu peguei cheguei diante da médica, uma gastro, a chefe do setor, aí ela falou assim para mim, meu irmão do meu lado, ela falou assim, tudo bem? Eu falei, tudo bem, vai tudo bem. Ela, independentemente do que esteja no laudo, a última palavra é sempre de Deus, falou para mim. Aí eu olhei assim para o meu irmão, aí eu falei, eu creio, eu recebo. Aí meu irmão falou, ele é pastor. Aí ela eu falei, Aí ela pegou o laudo, leu, releu, não tô vendo nada aqui. Peraí, aí desceu para ir lá na equipe médica, né? Uma junta médica reuniu, ficou lá mais ou menos uma hora. Aí daqui a pouco mandou a enfermeira, a doutora tá pedindo as imagens.
porque ela só levou o laudo. Aí pediu as imagens, desceu as imagens. Eu olhei pro meu irmão assim, eu falei, é milagre, eu creio em milagres. Aí daqui a pouco vem a médica, ela falou, ó, tem alguma coisa errada no seu exame. Tem alguma coisa errada no seu exame. Porque não aparece nada. Eu falei, doutora, eu estou curado. A última palavra não é de Deus, eu estou curado. E eu com uma convicção, com uma força, a tempestade sendo acalmada, eu falei, doutora, eu creio em milagres. Ela, não, mas eu vou ter que levar lá embaixo para a equipe da oncologia, porque ela quer conversar com você. Aí, assim, eu costumo falar que os médicos são um pouco céticos, né, com relação a milagres, sim, mas eles são muito cuidadosos também. Porque diante de um quadro daquele, eles deveriam tomar todo o cuidado. Sim. Então, a preocupação, a experiência, o estudo deles, tudo isso. E aí, né, a médica sentou comigo e falou, Eliandro, não sei o que aconteceu no seu exame, é um falso positivo, um falso... Enfim, ela deu um bocado de explicação, a gente vai precisar entrar com tratamento com você. Aí eu falei assim, tá bom, doutor. Qual o tratamento? A gente vai ter que fazer quimioterapia. 5 sessões de quimioterapia, tá? E teu cabelo pode cair, como não pode, até porque ela é leve, ela é branca, tudo. Depois dessas 5 sessões, a gente vai fazer uma ressonância. E conforme for, cirurgia, tá? Foi, tá bom. Vamos lá. Enfim, comecei, né? O tratamento ali. Quimioterapia. Não é fácil, tá? É um tratamento que acaba, invasivo, agressivo demais. Porque eu entendo que o que mata os pacientes de câncer não é o câncer, mas é o tratamento que é pesado. Porque a pessoa não aguenta. Não aguenta. Então, assim, toda uma equipe veio, conversou comigo, aquela coisa toda, e começou o tratamento. Qual era a rotina do tratamento? Uma vez por semana? Não, duas, eu fazia eu fazia uma sessão agora, né? O senhor fez uma hoje, um exemplo. Uma hoje. Aí daqui a 21 dias eu repetia. Tá. Só que durante esses 21 dias eu fazia a quimio oral com medicamentos. Assim, pesado. Pesado. E eu confesso para vocês que assim, eu não emagreci. Na época vocês vão ver, depois eu vou colocar trazer as imagens. Depois nós vamos colocar umas imagens ali para vocês verem. Porque não adianta ficar só em palavras, né? Sim. Né? Por mais que a gente é crente, sim. Né? A gente é cristão. O próprio Jesus mandou os leprosos se apresentar ao sacerdote para testar a cura. Né? Existem muitos Tomés na vida, né? Precisam ver para crer, não é o nosso caso aqui. Sim. Né? Mas faz parte. Mas assim, foi difícil, foi árduo. E assim, em todo esse período, né, eu não abri para todos. Né, para todos na família, eu não abri para todos, que eu conhecia algumas pessoas só que sabiam, porque tem muitos curiosos, muitas pessoas que não vai acrescentar não acrescenta em nada, tem muitas pessoas que questionam, querem te julgar, dizem que você está em pecado. Tem palavras pesadas, né? Até mesmo na igreja eu ouvi depois pessoas falando, eu não fui te visitar porque Deus falou que era Ele tratando com você. Entendeu? Tinha muitas pessoas que falavam. Então, enfim, você não recebe muitas visitas, mas eu até falava para Deus, às vezes, eu falava, Senhor, por que fulano, ciclano, poxa, eu poderia vir me visitar, não veio? E o Espírito Santo falou, o mais importante para estar com você já está, que sou eu, através do Espírito Santo, que é a sua família que está com você, nossa família é tua, é a nossa força, né, que está ali, e as pessoas que eu vou colocar ao seu lado. Eu falei, amém. E aí começamos a quimioterapia, né, esse processo todo, né, alguns amigos, pastores foram comigo ajudar, né, aqui a minha gratidão, né, o pastor Alexandre, o pastor Edmilson, que estiveram ali com processo, alguns outros pastores se colocaram à disposição, mas eu falei, não, já tem esses dois nos dando um apoio, então eu sempre menciono esses 2 pastores, eles são cunhados, né, mas assim, eles estiveram lá comigo, foram nessas 5 sessões, o pastor Edmilson, e aí, cabelo não caiu, eu não emagreci, mantive, mas nesse período, no quartel, eu estava
afastado. Licença, né? Estava de licença médica. Você sentia dores, pastor, durante o período? Não sentia nada. Era como se eu não tivesse nada, eu não tinha nada, eu acreditava dessa forma. Então, a questão era mais psicológica mesmo. E, quer dizer, os exames, obviamente, mas fisicamente você se sentia uma vida normal. Bem, a alimentação normal. também normal. Normal. Só evitava gordura, refrigerante, essas coisas, mas normal. Arroz, feijão. E outra coisa, vivendo a paz que excede todo entendimento. Naquele ano, 2019, foi minha primeira prova distrital para pastor. E perguntaram para mim, você não quer que a gente, né, te deixe fora da prova, te isente da prova, justifique a sua ausência por conta... Não, quero fazer. Porque eu já tinha passado 4 anos no seminário. Eu já tinha passado 4 anos no seminário. 3 anos de ministro local na igreja, que é o processo da nossa igreja. E eu ia começar uma nova fase de ministro distrital, né, licenciado. Local, só local na igreja, o distrital você passa por uma prova distrital e seria meu primeiro ano. Eu falei, não, vou porque Deus tem um chamado, isso não vai me impedir, não vai me paralisar e eu tô bem. Que bom, então nesse período, até a tua vida eclesiástica também Não, normal. trabalhando, normal. Normal, indo para a igreja, fazendo suas atividades. E só teve um dia que eu fiquei ansioso. Foi justamente no dia da minha prova, da entrevista, que foi em janeiro. E eu estava angustiado. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo comigo? E tinha uma senhorinha também, a irmã Marluce, né? Ela orava todos os dias por mim. E nesse dia que eu estava angustiado, eu recebi uma ligação dela. E ela falou assim, Deus só mandou te ligar para cantar esse louvor para você. Te dizer nada, só cantar esse louvor. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões, nada lhe aconteceu, Deus ouviu as suas orações. Aí as lágrimas desceu, aquilo veio como um bálsamo, né? Um bálsamo sobre a minha vida. Foi muito obrigado de Deus. Fui fazer minha entrevista, né, naquele dia. Então, o cuidado de Deus, o zelo de Deus, né, todo aquele processo ali, eu sabia que eu não estava sozinho, caminhando sozinho. E aí, voltando para a quimioterapia, eu fiz as 5 sessões de quimioterapia, acabaram as 5 sessões, eu bem, né, e uma coisa que afeta muito a nossa imunidade, sempre antes de cada sessão ali da quimioterapia, eu tinha que fazer o exame de sangue, a imunidade vai lá embaixo, acaba com você. E aí acabaram as 5 sessões. Quando eu fiz a ressonância mais uma vez, depois eu vou mostrar para vocês ali, apareceu nada na ressonância. Eu falei, aí mandei novamente para o médico, ele, ó. E o médico falava, né, muito ético, esse médico falava, não, vamos acompanhando, o que a Marinha lá te direcionar, porque é só carreira lá também, então a gente vai acompanhando, né, e sempre o médico daqui de fora me dando um parecer também. E aí eu cheguei e levei para o médico lá, né, os médicos olharam lá, depois, isso eu já estava na oncologia, os médicos da oncologia. Olharam, na Marinha, né? Na Marinha. Olharam e falaram, tá estranho esse exame. Eu falei, não, eu tô curado, não tem nada estranho, eu tô curado, eu creio que eu tô curado. Porque talvez o que eles viram lá atrás, o resultado... O primeiro resultado, da endoscopia. Né? Poxa, com nada. Se era algo gravíssimo lá, úlceras enormes. E falaram que o quadro estava avançado. Sim. Tinha uma suposta metástase. Pulmão e fígado. Pulmão e fígado. Então, assim, são órgãos vitais. E aí, quando eles olharam, aí falaram assim, me encaminharam para cirurgia geral. Aí, quando chegou na cirurgia, falaram assim para mim, ó, a gente vai ter que fazer a cirurgia em você. Vamos abrir para ver o que tem aí. Mas isso já tinha feito a quimioterapia, uns 2 meses aí, isso já em março, finalzinho de março, início de abril. De 2020. De 2020. Certo. Isso já pandemia. No auge, né? Que no foi auge. E o Marcelo Dias né? fervendo. Aí quem era a doutora que ia me operar? Lívia, nome da minha filha. Aí eu pegamos uma afinidade, amizade ali, doutora e tal.
Aí fizemos o pré-operatório, aquela coisa toda. E aí, quando eu fui internar, ela falou assim, eu falei, doutora, olha esse exame novamente. Ela olhou. Aí ela, se eu te conhecesse hoje, eu diria que você não tem nada. Isso me internando. O pastor Edmilson é testemunha disso, que ele estava no dia comigo. Aí eu falei assim, mas eu não tenho nada, eu estou curado. Mas seja feita a vontade de Deus. A senhora acha que eu tenho que operar? Aí ela tem que operar. Aí eu falei assim, tá Mas bom. parece contraditório, né? Como é que se você Se está não com tem um exame nada- e não tem nada e mesmo assim vai te abrir? Ela alegou que poderia ter algumas raízes. Ah, sim. Pode ter algumas raízes aí. A responsabilidade do médico É muito grande. Por isso que eu falo, há a parte cética, mas há algo que pode, por exemplo, no futuro, aos olhos dele, poderia acarretar, e aí uma negligência médica, ele Sim, poderia sem responder. dúvida. Então Sem tem os dúvida. dois lados, a gente precisa entender os Sim, dois sim, lados. sem dúvida. E eu falei assim, doutora, tudo bem, vamos para a cirurgia. E no dia 14 de abril, eu internei. E no dia, aí tive que assinar um termo de responsabilidade por conta da Covid, né? Por conta Estava de no tudo, auge, né? estava no auge, tive que assinar um termo de responsabilidade. E internei no dia 14 para operar no dia 15. Douglas, Jorge, pressão 12 por 8. Aquela noite eu dormi. Quando chega meia-noite, 1h da manhã, a médica chega lá. Aquele seu exame, outro que você falou que tinha feito, que ficou aquilo na cabeça dela, eu falei que tinha feito outro exame lá fora. Aquele outro seu exame que você tinha feito, tu trouxe? Tem com você? Tem como me enviar? Eu falei, pô, doutora, amanhã eu tenho que operar e a senhora me acorda uma hora dessa para me perguntar de exame, eu descansando. Ela, tu tá conseguindo dormir? Eu falei, claro. Como um bebê. Me explica isso. Palavra. Sim. A Mais- paz que... Mais palavra. Sim. Quanto mais palavra é o que vocês estão fazendo aqui para Verdade. edificar a fé das pessoas em vários temas, porque nós precisamos de mais palavra. Sim. É a palavra que nos alimenta, nos fortalece. E aí ela, amanhã o doutor Antônio, que era um outro que estava no apoio a ela, vai te cobrar, hein? Não sei o que, tá. Quando chegou no outro dia, eu fui para o centro cirúrgico, pressão 12 por 8, por incrível que pareça, mas é verdade. 12 por 8, né? Fiquei lá, tinha um rapaz do meu lado, na sala de espera também, no centro cirúrgico, e ele ansioso, eu falei, rapaz, fica calmo, já deu tudo certo, Deus está no controle, como é que você consegue ir evangelizando, ali é Deus, a gente tem que se apegar em Deus. Daqui a pouco, a doutora Lívia não vai te operar não. Ela fez um exame hoje pela manhã, porque sempre no início da manhã faz um exame para Covid. Ela Tá com Covid. está com Covid. Positivou com Covid. Eu falei, e agora? Ela foi lá no quarto, falou comigo, claro, de máscara, mas mesmo assim, e me internou ontem. A gente Teve devia contato, estar. né? Quem vai te operar é o doutor Antônio. Eu falei, tá bom. Aí fui para centro cirúrgico. E aí, né, aquelas luzes grandes, fortes ali em cima, né, e o médico conversou comigo, tudo bem, né, vamos colocar o medicamento e você vai ficando grogue, vai descansar, vai dormir e tal. E uma cirurgia complexa, retirada de estômago, gastrectomia total. Foi em torno de 8 a 10 horas de cirurgia. Né? Aquela coisa. Hoje em dia, como é que, né, a medicina está avançada? Hoje em dia, uma cirurgia dessa, era um furinho aqui, outra aqui. São 4 furinhos hoje. Né? Assim, na minha época, né, há 6 anos atrás, que não é muito tempo, era aberto. Né? Aberto mesmo. Né? E aí eu fui para a mesa cirúrgica, tudo bem, pum, dormi. Quando eu acordei, né, eu olhei, né, todo branco assim, eu acordei, eu falei, meu Deus, tô na glória. Que tantas luzes essas? Gente de branco andando para lá, para cá. Eu falei, tô na glória. Eu falei, cadê o Rei dos Reis? Isso aí, porque é a primeira coisa. É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não, cadê minha coroa, meu galardão? Né? Aí daqui a pouco vem o médico. Tudo bem? Aí,
né? Aí o médico, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Aí ele, ó, você quase não sangrou, sua cirurgia foi bem sucedida, o tumor não estava palpável. Aí aquilo ficou gravado. Aí eu né, se recuperando ali da cirurgia. Aí fiquei em acompanhamento e fui para o quarto. E no quarto fiquei 10 dias internados, né, no hospital. Né, os enfermeiros vinham, né, o que vinha no plantão agora, 2 dias depois que era o mesmo, já não vinha mais. Eu perguntava por ele, positivou com Covid. Eu falei, meu Deus, e Deus guardando. Os anjos ali, ó, guardando. Por isso que é bom a gente consagrar a nossa vida ao Senhor. Né? Deus ministra ordem aos anjos para nos guardar. A gente tem a força, a proteção, o cuidado de Deus ali e a proteção. E nesse intervalo também, até mesmo antes da cirurgia, Deus me deu outra palavra. Está lá em 1 Samuel 17, 22, que é justamente quando Davi vence o gigante Golias. Deus, né, sempre edificando a minha fé através da palavra dele, sempre falando comigo através da palavra. E Deus falou assim, todo esse processo, falou assim, Davi, ele só venceu aquele gigante porque ele tinha 100% de certeza que ele ia vencer. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se você deixar entrar 1% de dúvida no seu coração, não tem como você vencer. E assim como foi com Davi também. Davi tinha convicção. A fé dele era genuína. Mas por que Davi ele tinha essa convicção? A certeza da vitória? Porque ele tinha intimidade e relacionamento com Deus. E quem tem relacionamento e intimidade com Deus, Deus leva a ver os problemas, as dificuldades, as adversidades em outra ótica, na ótica de Deus. Deus falou assim, você quer ver esse gigante, câncer, na ótica do homem ou na ótica de Deus? Davi, ele viu na ótica de Deus. Quando ele viu na ótica de Deus aquele gigante, ele viu ele pequenininho. Mas aquele povo todo, né, que estava sendo confrontado pelo gigante, via na ótica humana e via aquele gigante mesmo, literalmente. Mas Davi não, ele viu diferente. E aí Deus falou no meu coração assim, você quer ver esse gigante diferente? Vou te mostrar na minha ótica. Você é templo do Espírito Santo. E eu falava com Deus, Senhor, se não pode haver pecado no seu templo, como vai haver trevas? Porque a enfermidade é uma trevas, a não ser que seja para a glória de Deus. Então, eu conversava muito, era muito propósito que eu fazia com Deus, de madrugadas. Com Deus eu acordava, era propósito, oração com Deus. Então, não tinha como dar errado, não tinha como. E eu tinha essa certeza, eu falei, né, eu vou, como Davi foi em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou diante desse gigante. E foi essa segunda palavra que Deus me deu ao coração, porque Golias era um incircunciso, não tinha aliança com Deus. E essa enfermidade não procede de Deus, é para a glória de Deus. Eu sabia que era para a glória de Deus. E eu ia testemunhar, eu estou testemunhando, tenho testemunhado, tenho ajudado pessoas, tenho mostrado que o mesmo Deus continua o mesmo, Jeová Jireh, o Jeová Rafá, desculpa, não deixa de ser Jireh, não deixa de ser uma provisão em todas as áreas, mas o Jeová Rafá, o Deus da cura, continua sendo o mesmo, basta você crer, basta ter fé. Ah, pastor, mas por que pessoas não são curadas? Os desígnios, os propósitos de Deus, eu posso responder por mim. Não sei como a pessoa reagiu, não sei os desígnios, os mistérios de Deus, eu tenho como responder por mim, né? Então foram muitos propósitos. E aí, né, acabei de fazer aquela cirurgia, aquilo ficou na minha mente. Você quase não sangrou, sua cirurgia foi bem sucedida, aí o tumor não estava palpável. E aí, no pós-operatório, eu fui para esse doutor Antônio, inclusive, né, a gente tem algo em comum, né, depois eu descobri, a gente faz aniversário no mesmo dia, 7 de maio, né, então, depois, né, tive a oportunidade de levar um bolo lá, a gente, na mesma data, a gente cantar um parabéns, eu e ele juntos, né, a gente é amigos, nós somos amigos, e aí eu perguntei para ele, doutor, explica isso aqui que o senhor falou.
cirurgia foi bem sucedida. Pô, ótimo, graças a Deus. Né? Que Deus seja louvado através da sua vida. Eu quase não sangrei, amém. Ótimo, glória a Deus. O tumor não estava palpável. Ele tinha ou não tinha? Aí, estava lá ou não estava? Aí ele, tinha, mas não tinha, não sei o quê. Aí eu... Sim ou não, né? Depois o Espírito Santo falou, eu te curei. Mas eu permiti que você passasse pelas mãos dos médicos. Porque existem muitos Tomés que precisam ver para crer. E o que eu tinha para a sua vida, né, eu queria que você se dedicasse integralmente para a minha obra. E, né, você retirando o estômago, né, você vai precisar se reformar na Marinha. Sim. Como é que uma pessoa vai continuar no quartel sem estômago, tendo que ter uma alimentação diferenciada? Porque no início foi difícil. No início, poxa, o seu corpo, passando por qualquer cirurgia, vai receber um baque, não vai ser a mesma coisa. Sim. Não adianta eu chegar aqui e falar, não, é mesmo, não é. Não adianta. Não é a mesma coisa. E aí, né, falta pouquinho, né, mas assim, fiquei 10 dias internado, tive com o médico, e aí ainda fiz 25 sessões de rádio. 25 sessões. Mesmo depois desse Mesmo processo? depois. E qual era a periodicidade, pastor? Todos os dias. Todos os dias? 25? Todos os dias. Quer dizer, um mês, né? Todos os dias. E eu digo para você... É agressiva também? Dura? Muito. A quimioterapia, você ficava 3 horas ali, mas tinha um descanso de 21 dias, por mais que você tomasse um comprimido. A rádio, você entra, fica 5 minutos, mas são 25 dias todos os dias, aquilo ali vai te acabando com você. Vai acabando, vai acabando, vai acabando. Por isso, assim, você tem que se agarrar muito a Deus, pedir força, tratar a sua imunidade, ter a força da família junto. E assim, 25 dias. E uma coisa que me sustentou muito, muito, oração. Eu sou alvo de orações. Hoje eu tenho um prazer, né, assim, indescritível. Eu amo orar, falar com Deus. Eu vejo pessoas, às vezes, passando por um processo, eu falo assim, vamos entrar no propósito de oração 7 dias. Eu mando uma oração para você, breve oração, não é pelo muito falar, mas é pela sinceridade do coração. Eu Sim. entro no propósito, depois você continua, é só para aquecer e você continuar orando. Por quê? Durante esses 25 dias, tinha um pastor, né, um pastor muito querido, foi professor meu no seminário, pastor que me abraçou, pastor Luiz Arthur, né, uma pessoa que eu admiro muito, íntegro, honesto, uma pessoa de Deus mesmo. Ele mandava orações todos os dias para toda a igreja dele e para mim também. E eu saía de Nilópolis até o Lins ouvindo essa oração. E aquilo ali me dava uma força maravilhosa. Né? Deus é tremendo. Cuidando, o cuidado, o zelo de Deus. Estreitou mais ainda as suas relações com Deus, né? Sim. Os processos. Sim. E aí, né, aquilo me deu uma força, concluí as 25 sessões, confesso que emagreci bastante. Na época eu tinha uns 85 quilos, hoje eu tenho uns 64, 65. Caramba. Né? Perdi Deu uns 20 bastante. quilos aí, mas na época da rádio, eu cheguei a pesar 58, 59 quilos, porque assim, Quer foi dizer, a brabo. químio não deu tanto reflexo, mas a rádio Efeito, te a rádio arrebentou, deu. né? Mas assim, Deus sustentou, fortaleceu. E aí, durante esses anos, eu tenho sido acompanhado, primeiro de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, de ano em ano, e para a glória de Deus, resultados sempre favoráveis, para a glória do nosso Deus. E uma coisa interessante, né, que assim, Deus cuida da gente nos detalhes, que, né, na casa onde eu morava, né, tinha um terraço, e nessas meditações, nesses bate-papo com Deus, né, na meia parede do terraço assim, surgiu um casulo de uma lagarta. Eu morava ali 20 anos, nunca tinha acontecido isso. Nunca. E eu olhei assim, eu sentado aqui, né, a parede à minha frente, eu lendo a Bíblia, e eu olho para aquele casulo assim, e aí eu chego perto, e o Espírito Santo começa a ministrar o meu coração. Tá vendo? Esse processo aqui da lagarta é árduo.
ela está no lugar apertado. Não adianta acelerar o processo. Lugar apertado, lugar difícil para ela, Sim. mas ela precisa passar por esse processo para viver um propósito. Você está passando por todo esse processo para viver um propósito que eu tenho para a sua vida, sabe? E eu falei assim, amém, Senhor, amém, eu vou passar por esse processo todo, dando glória a Deus. O propósito é vidas, né, pastor? Propósito é vidas. E hoje eu tenho glorificado a Deus, porque em todo esse processo eu falava para Deus assim, eu falava, Senhor, tem pessoas dizendo que eu estou em pecado, tem pessoas que perguntam onde está o seu Deus, tem pessoas que questionam cadê o Deus da Bíblia, tem pessoas que me olham diferente, eles precisam ver a sua glória, não a minha glória, não, a sua glória. Eu vou testemunhar em muitos propósitos com Deus. E hoje eu tenho testemunhado, em todos os sentidos. Deus restituiu, como em Jó, em todas as áreas. Hoje, pratico a minha academia, né, vou para a minha atividade física. Hoje, né, me alimento, né, minha esposa até brinca, quando ela vai no médico, doutor, só tem certeza que o senhor retirou o estômago dele? Porque ele come, parece que ele tem dois estômagos. Botou dois, né? Botou dois estômagos. Aí eu brinco, eu falo assim, um homem tirou um, mas Deus colocou dois. Dupla honra. Pois é. Lugar da vergonha, dupla honra. Então, assim, eu me vejo como um milagre por todo o processo que eu passei, um privilegiado. Não queria passar por isso, não queria passar por isso. Mas eu sou um privilegiado de Deus ter me escolhido para que eu pudesse superar todo esse processo e poder testemunhar hoje desse Deus maravilhoso, grandioso, onde eu tenho aprendido cada vez mais e mais com Ele. Então, desde a descoberta, que foi em novembro de 2019, até o final do tratamento foi quanto tempo? 1 ano e meio? Não, foi praticamente maio. Terminou maio então. De 2020. Menos de 6 meses. Porque eles correm, eles são muito rápidos com esse tratamento. Até a Não pode demorar, né? Até a descoberta, vamos dizer, da cura, né? Então, esse período aí, 6 meses. Por aí. Né? 7 meses. Até a retirada, até o último exame que eles fizeram ali e falaram, tá tudo ok, né? Tá tudo direitinho. Aí depois de 3 meses, eu fiz outro exame, 3 meses. Aí passou 1 ano. Passado esse 1 ano, era de 6 em 6 meses, o intervalo foi aumentando. E agora, de ano em ano, são 6 anos já. Que se passaram praticamente, né? Faz agora, em novembro, né? E depois desse resultado final, testemunhando, vivendo a vida normal? Testemunhando, né? Glorificando o nome, trabalhando em prol da obra, o nome do Senhor sendo glorificado. Reformado da Marinha? Reformado, né? O comandante está vendo, não, né? Mas ele tem de reclamar com Deus, né? Meu amigão, né? Não, eu tô brincando. Almirante, né? Um amigão que serviu com ele durante algum tempo, né? Prestou todo o apoio, toda a dificuldade. E quando eu fui no centro de perícias médicas, o vice-diretor que me recebeu no gabinete dele, aquele que eu falei que ele era diretor no centro de perícias, e eu encontrei com ele, eu falei, ô doutor, tudo bem com o senhor? Né? Almirante, mas doutor, médico. Aí ele, tudo bem, tá lembrado de mim? Eu falei, não, servi lá com o almirante tal, conversando com ele. E aí eu falei assim, aquele problema no estômago que eu fui no gabinete com o senhor, aí ele me olhou de cima e embaixo, aí ele, poxa, já tinham passado aí uns 2 anos, 3 anos, aí ele, seu santo é forte. Eu falei, sabe o nome do meu santo? Ele é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Santo dos Santos. É Jesus Cristo, é Ele, esse que é o meu santo, o santo forte, né? Jesus Cristo. Então, assim, eu não queria passar por isso, eu falo, mas tenho testemunhado da grandeza de Deus, tenho tido tempo para a obra, para a família, né? Deus me restituiu, tem me proporcionado, né? Uma coisa que eu sempre conto, depois minha esposa vai ver nesse podcast, a gente é muito discreto, ela tinha um sonho de morar no Valqueire.
Aí eu até brinco com ela, né? Poxa, é só o status mesmo, que o Valqueira é igual o Nilópolis, isso aqui é brinco. Né? Eu brinco com ela, mas assim, a Bíblia diz, agrada-te do Senhor e satisfará os desejos do seu coração. E ela passou, né, na prova comigo, e ela, né, ela sempre, chegou até um momento que eu falei para ela, filha, se você falar de morar no Valqueire, vai dar divórcio, vai orar, não fala mais nada não. E ela foi pro cantinho dela, orava, ela falou que já estava na mente, como queria casa, apartamento, aquela coisa toda. E aí depois desse processo todo, apareceu a oportunidade de a gente morar no Valqueire, alugamos um apartamento, alugamos a nossa casa aqui e, né, alugamos um apartamento no Valqueire, 0. Eu falei assim, Senhor, ainda não é isso que o Senhor tem pra gente. Aí eu falei, eu queria comprar, falando com Deus, quero comprar. Aí eu falei com o zelador, perguntei a ele, falei, não tem nenhum apartamento aqui para vender? Não, ele tem o de cima do senhor. Dá o telefone da pessoa. Aí deu. A pessoa ia casar, né, mas aí deu algum problema lá, acabou que ela não casou, não ia casar, mas fiz o contato. Aí ela falou assim, eu quero o preço que eu paguei na planta, metade do preço. Aí eu falei, você espera um pouquinho, aceita a carta de crédito, não sei o quê. Legal. Aceito. Aí, tá bom. Meus irmãos, a fidelidade de Deus, em 2 meses, né, todo o processo pela Paupex, financiamento, por essa instituição, que demora, foi para um cartório lá rigoroso, tudo, em 2 meses, ela estava assinando um contrato lá, com um apartamento 0, 90 metros quadrados, 3 quartos, assinando o contrato, peguei a chave e falei, é assim. Sonho realizado. Isso aí para glorificar, então assim, isso aqui com certeza não é nada, né? Mas é Deus glorificando, Deus exaltando, Deus mostrando que Ele continua sendo o mesmo, que se a gente confiar, acreditar nesse Deus, Ele continua sendo fiel. Então, eu trouxe umas imagens, se puder passar rapidinho. Passar agora. Nosso amigo William. Rapidinho, né? Só para o pessoal poder acompanhar, né? Para testificar nessas imagens. É bem rápido aqui, mesmo. Não. Isso normalmente quando eu saio para evangelizar nas igrejas. Foi antes do processo, pastor, isso aí? Não, depois do processo, né? O Jeová Rafá, né? Eu sou um milagre, o Jeová Rafá, por mais que os médicos estivessem ali me operando, o médico dos médicos estava presente. Estamos em boas mãos. Claro. Né? Agora sim, essas fotos são antes. Até em Paris, eu pensei que fosse Galates, mas não, né? Paris. Eu fiz um curso na França em 2014. O senhor era bem diferente mesmo. Meio rechonchudinho, né? 85 quilos. Quem é esse rapaz de branco aí? Isso aí é um japonês, porque lá são normalmente 50 nações lá que a gente vai representar o Brasil. Então, dessa vez eu fui sozinho. Sim, foi um pouco antes da descoberta, né? Outubro de 2019. Foi, outubro de 2019. Aquilo que você contou aqui. Isso, então a vida ela é feita de momentos bons, mas também, né, o próximo dias difíceis. E aí foi o diagnóstico, né, o adenocarcinoma ali, pouco diferenciado, na minha ignorância, né? Eu falei, filho, não é nada não é nada, né? Tá testemunha aí, ó, de que câncer. E aí o PET scan, né, onde saiu, não apareceu nada, absolutamente nada ali, só tinha um nódulo no pulmão, que foi justamente esse nódulo que eles estavam suspeitando. Que tivesse espalhado. E depois que eu fiz todo o tratamento, esse nódulo tinha que continuar do mesmo tamanho. Por quê? Porque o tratamento não combateu. E esse pequeno nódulo de 0,3 centímetros, 0,4, nem 1 centímetro era, 0,7. Ele foi um resfriado mal curado, uma pneumonia que eu tive no passado. Então, a maioria das pessoas tem nódulos ali de resfriados mal curados, uma pneumonia. Se o remédio não atacou ele não continua, ele é inofensivo. É inofensivo, E aí, o início do tratamento da quimioterapia, como eu falei, ó, pastor Alexandre, pastor Edmilson, 2 queridos, pastores amigos que acompanham até hoje, né? Ali, ó. Isso. E de onde vem a nossa força, né? A nossa força, em primeiro lugar, ela vem de Deus, sem dúvida alguma, onde eu procurei me amparar,
né, buscar forças em Deus, então o nome dele está sendo glorificado, porque tudo que acontece em nossas vidas, né, todas as coisas cooperam para o nosso bem, tudo é para a glória dele, né, vem da família, Sim. sem dúvida alguma, vem de amigos. O suporte familiar faz toda a diferença. Toda a diferença. E um detalhe, né, essa minha filha pequenininha, né, às vezes via minha esposa chorando e ela falava assim: mãe, meu pai está curado. Aí, como assim está curado? Porque Jesus fala. Aqui, ó, Deus falou comigo, ó, escuta, que meu pai está curado. Nossa. Meus tremendo, irmãos, não tem forte. como não confiar nesse Deus, porque Deus usa. Deus usando ela para testificar. Sabe, então hoje, né, a minha mais velha tá do meu tamanho, né, tá ali do meu tamanho, a pequena Tá né, caminhando para lá, né? tá com 10 caminhando anos, pro teu tamanho. tá quase, né, então assim, eu sou muito honrado, amigos, né, pessoas do discipulado, e esse que é o Sérgio, ó, que eu falei, o Sérgio Marques, aquele da Avenida Brasil, mais uma vez, ó, não façam, não façam isso, farol ligado, né, mas ele foi comigo ali, em todos os sentidos. Teve uma vez que a gente dirigindo, indo fazer um exame, e eu olhei para o lado assim, ele estava chorando copiosamente, e assim Deus coloca, assim, sentindo a minha dor. A Bíblia diz, Sim. é como eu vejo hoje, às vezes pessoas Amigo, passando né? por esse processo, e a Bíblia diz que nós precisamos chorar com os que choram e depois se alegrar com os que se alegram. Então, assim, eu, né, pego muita dor das pessoas, né, e eu falo, não, vamos caminhar junto. E eu falo para essas pessoas, né, eu sei que no final, de repente, se tiver a oportunidade para falar para as pessoas, Vai, com certeza. mas eu Já falo vai para as abrir aqui. pessoas o que o Espírito Santo falou no meu coração. Prepara o testemunho. Só isso. Prepara o testemunho. Tenha fé. Porque sem fé é impossível me agradar. E hoje eu falo às pessoas, está passando por quê? Por isso aí? Prepara o testemunho. Você vai vencer. Prepara. E eu tenho visto isso, tantas pessoas serem curadas. Sobrenatural. Pode passar. E aí, depois da quimioterapia, veio a ressonância magnética também aí, ó. Depois, se vocês quiserem ler, né? Se forem céticos também, podem também ler com calma. Né? Março de 2020, ali a ressonância de que tudo ok, né? Tudo tranquilo. Quer ver o estômago ali, vesícula, fígado, estômago lá em cima, sem alterações evidentes, detectáveis ao método, sem alterações. A médica falou para mim, para o pastor Edmilson, se eu te conhecesse hoje, eu diria que você não tem nada. Mas, amém. E isso, próximo. Esse é o doutor Antônio. E essa é a foto, né? Para aqueles que são Tomé, poder ver, né? E ver, ó. O doutor Antônio me operou, né? O processo todo que eu passei ali. O pastor Edmilson ficou internado comigo praticamente todos os dias. O pastor Alexandre ia lá fazer a visita. Sempre contando umas piadas ali, aquela coisa toda. E, né? Pode passar, por favor. E a radioterapia que eu fiz ali durante o período, viu? Junho, julho, só mudou 2 meses ali. Sim. Que o tempo vai passando, a gente... a idade... Já vi que você tem a minha idade, já vi que você é de 80 também. Sou de 80. Nós temos a mesma idade. E aí, de agosto. E aí, né, os exames pós, né, foram feitos, também tudo ok. Pode passar, por favor. E aí, logo depois, né, eu passei com a família, dezembro de 2022, mostrando que mesmo sem estômago a gente pode desfrutar de uma mesa como essa, né? Não comi aquilo tudo, com certeza. Por mais que tenha 2 estômagos, né, pensando que tenha. Tem que moderar, né? Então, assim, hoje eu desfruto com a família, passeia, né? A gente acaba vivendo o sobrenatural de Deus. Deus, o nosso Senhor, permanece fiel. Ainda é 2 anos depois aí, né? Isso, 2 anos depois. 2022, né? E eu acredito em milagres, né? E nós precisamos acreditar no nosso Deus, que continua sendo Deus de milagres. Sem fé é impossível agradar ao nosso Deus. Foi um processo bem rápido, né, pastor? Porém, muito delicado, muito doloroso, imagino eu, pelas palavras do Senhor. Mas é incrível como a gente, mesmo diante dessa trajetória bem turbulenta, a gente pode experienciar
o detalhe, o cuidado, o amor, o carinho do Senhor, O de Douglas. trazer pessoas para nos apoiar, O dar Douglas. todo o suporte, né? Douglas e Jorge, vou falar uma coisa para vocês. Assim, não queria passar por isso, se perguntar, não, de forma alguma. Mas assim, serviu para que eu pudesse ter mais experiências com Deus. Hoje eu falo de um Deus com mais convicção, com mais propriedade, com mais força. Hoje eu consigo assistir pessoas, né, de uma forma, de algo que eu vivia. De algo que eu vivia. Foi levado para outro nível, né? Pode Não me dizer assim. contaram, né? Eu vi, né? Não me contaram, né? Eu vivi. E nem Eu conheço ouvi falar, Deus né? não só de ouvir falar, né? Mas meus olhos veem o Senhor. Então, assim, as adversidades, as tempestades, os desertos vêm para as nossas vidas com um propósito, Sim. entendeu? Para nos aproximar mais de Deus, para edificar mais a nossa fé, para nos tornar mais forte. E, sem dúvida alguma, né, eu continuo dizendo para o Senhor, eis-me aqui. 2019 foi minha primeira prova para o distrito, né, para a licença distrital. Concluí 5 provas, fui ordenado, porque na Igreja do Nazareno é o reverendo, né, tem a parte do título de reverendo, que veio dos Estados Unidos, a nossa denominação, né, eu falo da Igreja do Nazareno, poxa, é uma igreja centenária, tem 117 anos, o ano da fundação dela foi em 1908, chegou no Brasil em 1958, Campinas, no Rio de Janeiro, chegou em 66, nós completamos agora 59 anos, então tem uma doutrina linda, maravilhosa, uma doutrina de santidade, eu digo que é a doutrina de Cristo, então uma igreja que eu gosto bastante, né? Temos que é o presbítero, né? O reverendo na Igreja Nazarena é reconhecido como presbítero, e hoje, dentre várias atividades, eu posso ter a oportunidade de fazer parte de uma junta de estudos ministeriais, preparar para pastores, para as provas, para o campo, para a obra, porque ali, né, é importante uma preparação. Os discípulos, eles foram preparados para Cristo. Então, a gente prepara pastores para quê? Para dar fruto, para frutificar, para não gerar morte, para não gerar dor, porque eu costumo dizer que a igreja, principalmente nessa área que nós vivemos aqui, a igreja só perde para a farmácia, né? Tem uma farmácia em cada esquina, né? Porque as pessoas estão doentes, e igrejas também, né? Mas eu fico pensando, poxa, se as igrejas, né, de fato, né, levasse a sério o evangelho, porque tem, claro, não estou generalizando jamais, mas tem muitas igrejas tendenciosas, porque tem outras coisas, a indústria da fé, tem outras coisas, né, que envolvem, estão por trás disso. Eu até estava falando para minha filha, se eu tivesse, que minha filha chegasse para mim, pai, eu quero ser pastor, não faça isso não. Não queira ser pastor ou pastora não, queira que Deus queira. Se é o teu chamado, tudo bem, porque é árduo. Sim. Tá? Não tem dia, não tem hora, traições, enfim. Então, eu costumo falar que a igreja só perde. Se a igreja entrasse num propósito mesmo de orar pela nossa nação, pelo nosso estado, Poxa, o estado do Rio de Janeiro, como está um caos, a gente tem pavor de andar no Rio de Janeiro, andar com o celular, aquela coisa toda. Você liga uma televisão, um telejornal, é só tragédia, é só... Então, assim, a falta de amor, se a igreja se unisse com o propósito mesmo de orar, né, com seriedade, com força, deixando as vaidades, os orgulhos de lado, porque o que tem que prevalecer é a glória de Deus, a nossa realidade seria outra. Claro, tudo tem coisas que precisam acontecer, tem, né, final dos tempos, essas coisas todas, mas a nossa realidade, sem dúvida alguma, seria outra, entendeu? Então, assim, né, eu gosto muito porque ali a gente se prepara, senão gera morte. Então eu passei 4 anos de seminário, 8, até chegar à ordenação, 12 anos de estudos ali, né, fiz 3 anos de curso livre, depois fiz 1 ano de convalidação pela Faculdade Nazareno, de Campinas, da Nazareno, reconhecida a convalidação pela Unicamp. Então, assim, houve uma preparação, houve.
E o que eu sei hoje? Né? O verdadeiro sábio é aquele que nada sabe. Então, o que eu sei hoje? Que eu nem nada sei. O que eu preciso aprender? Eu preciso aprender desse Deus. Sou um servo só, um instrumento nas mãos do Senhor, né? De levar as boas novas e sempre dependente desse Deus, que sem Ele não podemos fazer nada. Precisamos estar enxertados, né, na videira a cada dia. Verdade. Pastor, né, o papo tá bom, mas o tempo não espera. Mas né? já? Pois é. O tempo Daria para ir mais um pouquinho. Daria para ir mais um pouquinho, mas infelizmente nosso tempo estourou. Amém. E como você já tinha falado, o espaço está aberto para uma mensagem para quem nos ouviu, né? Porque hoje foi até um pouco diferente, né? A conversa fluiu, a gente praticamente nem seguiu o roteiro. Nem seguiu o roteiro, né? Hoje deixou fluir com o teu testemunho assim de forma extraordinária, realmente, que Deus fez, como você falou aqui, muito diversas vezes, né? A gente não escolhe, a gente às vezes não quer passar por certas coisas, mas Deus, que sabe de todas as coisas, não é frase feita, né? É uma realidade. Deus é que nos dirige e sabe da nossa capacidade, né? Quando a palavra de Deus diz que Deus não dá além da nossa capacidade, é exatamente isso. Às vezes a gente pensa que não tem suporte, não tem condições, não tem estrutura para passar o que nós passamos, mas na prática é Deus dizendo, sim, você suporta, não é por você, é porque eu estou contigo. Então, assim, estou aprendendo também bastante, esse testemunho foi impactante, eu tenho certeza que as pessoas que vão assistir vão estar também impactados, muitas pessoas que nos assistem passam por dificuldades também, porque a área da saúde é uma área que envolve praticamente todo mundo, não diretamente ou indiretamente, né? Às vezes a pessoa não passa, mas tem um irmão, uma mãe, um pai, um esposo, alguém que está atravessando um momento difícil na saúde e pode até perdido as esperanças. Então agora o espaço está aberto para você deixar uma palavra para quem está vivendo, para quem recebeu um diagnóstico contrário, para quem está no meio do processo. O que você diria para essas pessoas olhando no olho, olhando ali naquela câmera ali e deixando essa mensagem? São duas palavras, né? A primeira, para justamente essas pessoas, né, cada vez mais, né, a gente vê o aumento dessa doença, né, maligna que tem acometido as pessoas. Tá? Não é um ponto final, tá? Creio que, sem dúvida alguma, é uma vírgula. Deus pode ser que tenha um propósito, eu acredito que tem um propósito, e você a cada dia precisa confiar nesse Deus, não esmorecer, não desistir, por mais que seja difícil, mas permanecer firme, acreditando no poder sobrenatural do nosso Deus. Que o Espírito Santo ministrou no meu coração, ele falou, prepare o testemunho, confie, acredite, por mais que esteja sendo difícil, por mais que as circunstâncias digam ao contrário. Quando o médico chegou e falou para mim, não tem mais jeito, essa foi a palavra do médico. Automaticamente o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador, falou ao meu coração, existe a palavra do médico dos médicos, que pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Eu tinha um diagnóstico do médico e tinha a resposta do médico dos médicos. E aí o Espírito Santo falou, com qual resposta você quer ficar? Você quer seguir quem? A resposta do médico ou do médico dos médicos? Eu optei por seguir a orientação do Espírito Santo e acreditar no médico dos médicos, que pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Então creia, confie, porque o nosso Deus, ele continua sendo o mesmo, o Jeová Rafá, o Deus da cura. Não desista, confie, continue olhando para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro, sem dúvida alguma. Você não está sozinho nessa batalha, mas nós temos um Deus que quer glorificar o nome dele na sua vida, assim como glorificou
na minha vida. E você será próximo ou próximo a testemunhar da grandeza do nosso Deus. E minha segunda palavra é para vocês. Parabenizá-los, né, Douglas, Jorge, né, por esse brilhante trabalho que vocês têm feito nesse podcast, né, tantos podcasts aí que têm agregado, acrescentado, têm edificado muito a vida das pessoas, e que seja mais um para edificar, para dar crescimento e mais palavra. Olha só que tema forte. E é o que nós precisamos. Isso aqui, ó, que eu costumo falar, o maior tesouro que Deus deixou para nós, a sua palavra. É um livro que se renova a cada instante, né? É mais atual do que o jornal de amanhã, onde o autor está todo o tempo conosco. Sim. Ali, né? A gente está lendo, o autor está ali. E sem dúvida alguma é o livro mais lido. E aqui nós temos resposta para tudo. Para tudo, para nossa família, dias maus, dias difíceis, enfermidades. Nós temos resposta, conhecer Deus, para nossa área emocional, sentimental, todas as áreas. Então esse é o maior tesouro. Então parabéns por esse trabalho. No início foi difícil, mas agora tá fluindo mais e vai fluir cada vez mais. Tá? E que Deus possa acrescentar cada vez mais sobre a vida de vocês. Tá? E como você falou, o roteiro, né? Fugimos do roteiro, o Espírito Santo quem conduziu, que seja sempre assim, para fluir. Amém? Amém. Deus abençoe. Pastor, muito obrigado por esse testemunho, obrigado mais uma vez por ter tirado esse tempinho para estar aqui com a gente conversando, contando esse testemunho impactante, edificante demais. Eu tenho certeza que aqueles que estão nos assistindo, sobretudo aqueles que estão passando por dificuldades na área da saúde, tem algum parente, algum familiar, como o Jorge falou, passando por esse tipo de dificuldade ou semelhante, que possa, assim como o Senhor deixou o recado, se apegar com Jesus, fechar a porta do seu quarto e rasgar o coração diante do Senhor, se apegar com o Senhor. Já ouvi muitos relatos de pessoas que estavam bem, sentiu alguma coisinha, foi no hospital fazer o exame, assim como o senhor fez. Quando recebeu o diagnóstico, desabou. O baque emocional foi tão forte e algumas pessoas sem suporte de pessoas, de família, de amigos, desceram ladeira abaixo e tiveram sua vida aí, ceifada pela doença. E que você que está nos assistindo aí possa pegar esse recado do pastor, possa analisar esse testemunho e se apegar com o Senhor. Se o Senhor venceu, amém, nós podemos vencer nele. Ele pode todas as coisas, nada é impossível para Deus. Assim como ele fez um milagre na vida do pastor, ele pode fazer na sua vida. Nós te agradecemos. Muito obrigado por somar aqui, colaborar com mais palavras, com esse testemunho edificante. E sobre o curso Discipulado e Vida Cristã, sobre suas redes sociais, sua agenda, quem quiser chamar para pregar, para testemunhar, como é que faz? Eis-me aqui, né? Como é que entra em contato? Como é que funciona? Eu normalmente, né, quando eu passei por todo esse processo, eu falei assim, eu quero testemunhar, né, nos 4 cantos, onde o Senhor me levar, falar da palavra dele, e pode ir através do telefone, né, DDD 21, é o 97961-2978, né, esse telefone, né, a gente tem ido, redes sociais, Instagram, Eliandro, _Cardoso, né, o Instagram, e a igreja, né, poxa, se você tem a oportunidade, deseja fazer esse curso, né, eu sou suspeito de falar nisso, mas olha, é um divisor de águas. As pessoas chegam de uma forma e saem diferente. Aí as pessoas chegam no final, ô Jorge, pastor, o curso de discipulado fez isso, fez aquilo. Eu falo assim, não é o curso de discipulado. E nunca foi, nunca será. É a palavra. Sim. É a palavra que transforma. Sempre esteve aqui. Verdade. A palavra que transforma. Então, se você tem um desejo de um relacionamento, uma intimidade maior com Deus durante 6 meses, claro, no próximo ano só,
procure a Primeira Igreja do Nazareno em Nilópolis. A gente ministra o curso não só para a igreja, né? Nessa última turma, 147 formandos nós tivemos, 40% era de outra denominação, de outra igreja, porque a gente entende que é o corpo de Cristo, né? A unidade, tá? Por mais que tenha uma instituição ali com o nome, mas é aberta para todos, tá? E é palavra. A gente os alunos são acompanhados durante esses 6 meses e, sem dúvida alguma, é um crescimento e a formatura é algo sobrenatural. Por quê? Não é uma formatura, né? Tem todo aquele ambiente de formatura, mas a gente oferece em culto, em ações de graça para o Senhor. Essa última agora, dia 30 de agosto, foi linda. A melhor de todas. E ano que vem vai ser a melhor de todas, porque é sempre de glória em glória, para a glória do nosso Deus. Claro. Somos apenas instrumentos. Bom? Glória a Deus. Pastor, também agradeço aqui, assim como o Douglas, a sua prontidão, né, a sua disposição de testemunhar, de falar, de acrescentar no reino de Deus, né? Espero que Deus continue te abençoando, prosperando o teu ministério, né? Sim. Que você consiga ser essa pessoa simples, humilde, continue sendo essa pessoa simples, humilde e com grande autoridade para falar das coisas de Deus. Amém? Amém. Nosso horário se foi. Você que nos assiste, né, curta, comente, compartilhe, se inscreva nas nossas redes sociais, ativa ali o sininho de notificação para receber, né, o conteúdo que nós divulgamos aqui. É muito importante você se inscrever no canal para nos ajudar a proporcionar, a conseguir mais conteúdo como esse, trazer convidados relevantes, né, pessoas que vão de fato contribuir no reino de Deus. Amém? Esse foi o nosso Pode Mais Palavra de hoje, pastor Eliandro Cardoso, testemunho de cura, tremendo. Que Deus abençoe você, abençoe a todos aqui. Pode Mais Palavra, até o próximo. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Valeu.